levei o meu projeto 3 e disse que eu queria evoluir para, né? Obrigado, Rebeca. Então, eu fiz um planejamento. Veja, você tem um chatbot conversa e eu queria que ele tivesse ações. Então, eu poderia. Não importa o que como eu vou fazer essas ações. Primeiro, eu tenho que pensar qual é os propósitos. Então, para um restaurante, qual é a ação além da conversa? Ah, ver se tem reserva, né? Tirar dúvida de informação sobre, né, os produtos, né, cancelar uma reserva, né, verificar, né, preços. Então, o que, que eu preciso? Ter ações no meio do caminho. Então, eu estou criando aqui interações de base de conhecimento e ações. Então, objetivo. E aí eu coloquei para ele, assim, eu fiz um resumo do chat e coloquei: expandir o agente de voz para a base de conhecimento, acessar informações específicas sobre sua empresa, negócio e ações, executar tarefas reais, como enviar e-mail, criar tarefas, agenda e assim por diante. Daí, né, eu coloquei base de conhecimento e eu posso daí discutir que eu poderia ter, né, um banco de dados, eu posso ter, né, outras soluções, então eu pesquiso e coloquei aqui como exemplos, né? Daí eu falo dos prós e contras, né, que eu coloquei aqui. Opção B, de ter arquivos. Então, eu posso ter arquivos CSV, CVS, que seria planilhas, né? Ou JSON mesmo, que é dados estruturados. E, de novo, prós e contras, né? Então, isso já serve de base para quem não conhece nada, dar uma estudada um pouco sobre isso. E a terceira opção é usar RAG. Então, nós temos três tipos de base de dados. A base de dados que seria, né? Vamos lá, só para mim memorizar aqui. A primeira delas é banco de dados. Então, eu tenho um banco de dados estrutural, que nós chamamos em geral de SQL, tá? Nós podemos ter opção de texto ou arquivos, podia ser inclusive PDF, etc., o que for, né? E, por último, eu tenho o RAG. O RAG é aquela solução, né, treinada para ele ser comparativo, que nem o chat GPT é. Então, eu posso trabalhar em coisa. Então, eu tenho três opções que eu posso montar isso como, né, saídas. Então, eu coloquei aqui mais para todo mundo começar a aprender sobre isso. E ainda a opção D era ter uma API externa. Quer dizer, eu posso chamar qualquer sistema, qualquer banco, etc. E aqui está um exemplo que eu estaria chamando, né, uma empresa de clima, que nem openweathermap.org, eu pegaria lá com uma API que eles me dão e eu poderia consultar, certo? Qual seria, nesse momento, o clima lá de Florianópolis, que nem no exemplo eu estava mostrando, certo? Então, isso é tudo base de dados. As APIs seria, vamos imaginar que eu tenho, né, um suporte de banco, eu tenho um suporte de qualquer coisa. Então, ele pode estar buscando isso e chamar serviços diferentes. Na área de advocacia, ele podia, através disso, pegar meus dados e ir lá no banco de dados jurídico, né, do governo e estar buscando informações, porque talvez na hora que eu digo para ele quem eu sou, passei minha senha, ele já olha lá, beleza, vai lá e consulta, né? Ou uma Unimed, por exemplo, ou qualquer uma dessas empresas de saúde, podia estar consultando alguma coisa baseado, né, no banco de dados usando a API. Então, seriam as quatro opções que a gente tem aqui, certo? Ah, e aí ele botou uma quinta aqui, que seria a conexão com essas soluções que nem Notion, Airtable e assim por diante, que não é database, mas é no-code, ou seja, fácil de acessar, inclusive usando o
Google Sheet, tá? Que seria o Excel. Tá legal. Daí aqui ele fez toda uma análise de comparação, cada uma, então pode ser que eu uso todas, dependendo para cada tipo de serviço e tudo. Bom, e depois que eu estudei, pensei